Bom dia. Eu me chamo João Gabriel Leôncio, do Aprender Física, e hoje nós preparamos aquela aula exclusiva para vocês tirarem de letra aquele assunto: transformações gasosas. Solta a vinheta, diretor. Para início de conversa, o que é uma transformação gasosa? As transformações gasosas é um processo onde um gás pode ter um de seus valores de pressão, volume e temperatura alterados. Existem transformações na qual uma dessas grandezas pode se manter constante, que é o que vamos focar nesta aula. Galera, quando não há alteração na matéria do gás, do seu estado inicial e final do sistema, essa transformação pode ser representada pela fórmula geral dos gases, que é esta que está aqui, ó. Onde PF vezes VF sobre TF é igual a PI vezes VI sobre TI, onde P é a pressão, V o volume e T a temperatura. E ela é derivada dessa equação daqui, ó. A equação de Kleiber. Sabendo disso, podemos dar continuidade à nossa aula. É com você, Lucas. Bem, para a nossa primeira transformação, iremos falar sobre a transformação isobárica, que ocorre quando a pressão se permanece constante e a temperatura e o volume variam. Podemos calcular essa transformação por meio da fórmula de Charlie e Gay-Lussac, que é esta aqui. Agora eu vou mostrar um macete para vocês, para ficar mais simples. Em vez de você pegar uma fórmula diferente para cada transformação gasosa. E bem, primeiramente, lembrem da fórmula de gás ideal. Todas as fórmulas de transformação gasosas são uma derivação dessa fórmula. Então, o que você precisa fazer é cortar a variável que se mantém constante. No caso da isobárica, você vai cortar a pressão. Se a pressão é constante, você corta. Isso vai ficar a temperatura e o volume para você fazer a conta. Como exemplo, nós temos os balões de ar, que, no caso, o seu volume se altera a partir da temperatura dos gases que entram nele. Mas a pressão externa permanece a mesma, assim como acontece com os balões de ar quente. Agora partindo para a transformação isotérmica, que ocorre quando um gás, em condições ideais, sofre variação na pressão e no volume, mas a temperatura permanece constante. Nesse tipo de transformação, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você aumenta a pressão, diminui seu volume e também vice-versa. Essa relação é justamente explicada pela lei de Boyle-Mariouli, como vocês podem ver aqui. Pressão final vezes volume final é igual a pressão inicial vezes volume inicial. Como na transformação isotérmica a temperatura de um gás se mantém constante, nós podemos pegar a fórmula dos gases ideais e simplesmente cortar o T, que vai dar a mesma fórmula. Como exemplo do dia a dia, a gente pode citar o êmbolo de uma seringa, por exemplo. Se a gente aplica uma pressão externa sobre o êmbolo, ou seja, aumentando a pressão, o volume também diminui, ou vice-versa. Temos também as transformações isovolumétricas, isométricas ou isocóricas, que é o processo onde o gás ideal sofre mudanças na sua pressão e temperatura, mantendo seu volume sempre constante. De acordo com essa lei, a razão entre a pressão e a temperatura é sempre constante. Neste tipo de transformação, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. No caso, se dobramos a pressão, temos que dobrar a temperatura, e vice-versa. Este tipo de transformação gasosa pode ser definida pela lei de Charles. PF sobre TF é igual a PI sobre VI.
Se cortarmos o V da equação geral dos gases, obtém-se a mesma fórmula. Como exemplo no dia a dia, temos pneus no carro, que sofrem uma transformação isocórica. Podemos ser observada na calibragem dos pneus. Em dias quentes, a pressão dada no monitor de calibragem é maior do que nos dias frios. Isso porque, havendo um aumento na temperatura, a pressão aumenta, já que o volume é constante. Por último, temos a transformação adiabática, que ocorre quando um gás se expande ou comprime com velocidade rápida o suficiente para que as trocas de calor entre ele e a sua vizinhança sejam desprezíveis. Nas transformações adiabáticas podem ocorrer uma variação de temperatura, como o exemplo do spray aerosol, que os gases confinados dentro do spray, devido à alta pressão, são expelidos em alta velocidade, fazendo com que a temperatura baixe devido à queda da pressão. Na transformação adiabática não acontecem trocas de calor. Dessa forma, a primeira lei da termodinâmica diz que toda variação interna de energia de um gás numa transformação adiabática deve ser igual ao trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Existem dois tipos de transformações adiabáticas, a expansiva e a compressiva. Na expansiva, há um aumento no volume do gás e uma diminuição na pressão, sem que haja troca de calor. Já na compressiva, há um aumento na pressão e uma diminuição no volume, sem que haja troca de calor. O gráfico abaixo representa o processo cíclico a qual é submetido um gás ideal. Galera, a questão quer que a gente analise esse triângulo e diga qual processo está sendo indicado em cada etapa. E é bem simples. Da primeira para a segunda, a gente pode ver que a temperatura varia, mas o volume está constante. Se o volume está constante, isso quer dizer que é isovolumétrica. Na segunda para a terceira, a gente vê que a temperatura fica constante e só o volume varia. Se a temperatura é a única constante, logo é isotérmica. E da terceira para a primeira, se a temperatura e o volume variam, quer dizer que é isobárica, já que a pressão, mesmo não estando no gráfico, é constante. Segunda questão. Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 293 Kelvin. Se esse gás for aquecido até 302 Kelvin, sob pressão constante, seu volume será. Galera, analisando a questão, a gente vê que a pressão fica constante. Logo, se trata de uma transformação isobárica. Então a gente já pega a fórmula dos gases ideais e tudo que a gente precisa fazer é cortar o P de pressão. E a gente fica com essa relação aqui. A partir daí é só substituir e resolver. Fazendo o cruz credo, a gente tem que o volume é aproximadamente 12,37 litros. Terceira questão, galera. Se liguem porque é questão de prova, hein? O pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-força por polegada quadrada, que é representado por PSI, a uma temperatura de 14 graus Celsius. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu se elevou a 55 graus Celsius. Determine a pressão interna correspondente em libras-forças por polegada quadrada, desprezando a variação do volume do pneu. Bem, se a questão pede que a gente despreze a variação do volume do pneu, quer dizer que é isovolumétrica. Então a gente pode cortar o V da lei dos gases ideais. E a partir daí podemos dar seguimento, certo? Errado. Galera, prestem atenção. A temperatura na questão está em Celsius. Em momento nenhum, em hipótese alguma, nem na morte do universo, você pode usar Celsius ou Fahrenheit para poder resolver uma questão sobre transformações gasosas. A temperatura tem que estar sempre em Kelvin, em todas as circunstâncias. Logo, a gente precisa transformar esses dois valores. E como é que a gente transforma isso? Galera, é só você pegar 237 e somar com o valor do Celsius. Então, nesse caso, a gente fica com 287 e 328. Fazendo o cruz credo, a gente fica com 289P é igual a 6.888.
Fazendo a divisão, a gente tem 24 PSI. Essa é a nossa resposta.